Chaimoeté, Murubixaba-Sul, Chaimoeté, Mirim, honremos o grande Murubixaba, salve Caboclo Mirim, salve a sua falange, nos abençoe, nos inspire, que a gente possa continuar sendo soldados de Oxalá, que a gente possa continuar levando a bandeira da Umbanda através de dias tão difíceis, através da força da caridade, através de um toque humano, uma filosofia tão bonita que a gente aprendeu com o Caboclo Mirim e que continua sendo trazida por todos esses pontas de lança, todos esses morubixabas que continuam nos terreiros, mantendo suas comunidades, mantendo todos unidos e com pandemia ou sem pandemia, todos unidos num só pensamento, numa vontade de continuar. Que a Umbanda não pode parar, mas que continue nos nossos corações. Se o ritual precisar dar uma meia trava, que se dê uma meia trava, mas que a gente não pode esquecer os nossos princípios. O tema hoje, foi o tema pedido pelos irmãos, foi o trabalho de banco. E o trabalho de banco, cara, eu acho muito pouco provável que o exíguo tempo que eu tenho hoje, dê para falar tanta coisa que pode ser falado sobre o trabalho de banco. O trabalho de banco é o principal trabalho de caridade da escola de Caboclo Mirim, da estrutura de atendimento de Caboclo Mirim. E eu quero chamar a atenção, porque muita coisa que eu vou dizer pode, daqui para frente, pode parecer que tem, como sempre digo, pessoas menos preparadas ou mais preparadas, alguém melhor que o outro, dentro do terreiro de roupa branca e não tem. Caboclo Mirim, na sua sabedoria, ele dá um espaço, uma oportunidade para todo mundo, dentro das suas possibilidades, fazer a caridade, contribuir. E o trabalho de banco, o principal trabalho, o mais importante trabalho da escola de Caboclo Mirim, ele é feito pelos médiuns mais simples, por aqueles que estão começando agora. É o grau 2 da hierarquia espiritual, é o grau 2. É essa massa de médiuns unidos num só pensamento que fazem acontecer o principal trabalho de caridade. Então, veja como uma andorinha só não faz verão. Vejam como a nossa Umbanda ela é organizada de maneira que todos são fundamentais. Do aprendiz, do iniciando, o banco, o terreiro, todos são fundamentais. E esse trabalho de banco é feito pela coletividade, é a cara da Umbanda de Caboclo Mirim, que é um trabalho coletivo em prol de quem bate a porta da tenda. Não tem super-heróis, não tem alguém que deixa comigo, o meu caboclo, o meu preto velho, ele resolve. Não tem super-heróis. Tem amor ao próximo, irmão com irmão, coletivamente, cada um ocupando um posto importante naquela estrutura para fazer acontecer. O trabalho de banco, né, como eu disse, é muito extenso, tem muita coisa que pode ser dita, é muito bonito. Eu sou apaixonado pela nossa escola, tem muito que eu possa dizer. Eu venho escrevendo, eu venho falando, gravando vídeo sobre trabalho de banco, sobre aspectos da escola de Caboclo Mirim há mais de 5 anos. E é um tema que, como disse, abre um leque para se discutir, se refletir sobre diversos aspectos da filosofia de Caboclo Mirim. Esse peculiar trabalho de banco, que é muito típico de Caboclo Mirim, que quem não compreende esse trabalho de banco não compreendeu o Caboclo Mirim. Honestamente. Trabalho de banco é o âmago, a essência, e nele está contida a essência da filosofia de Caboclo Mirim. E eu só falei um pouquinho de alguns aspectos dessa filosofia que são vistos ali no trabalho de banco. Então, por sugestão do meu querido comandante, de um querido comandante que mandou suas sugestões, aliás, não deixem de escrever. Se ficar dúvida hoje, se quiserem mandar sugestões para a próxima palestra, só o tema de hoje já certamente vai deixar algumas dúvidas. Escrevam, tá? Não sei se dá para ver aí. Acho que dá.
Dá para ver, Grace? Aluno de Mirim, @gmail.com. Manda seu e-mail. Eu botei aqui no alto por causa das letrinhas, mas eu acho que dá para ver, tá? Mandem o seu e-mail. Você que vai assistir depois, meus irmãos que vão assistir o vídeo depois, tá escrito aqui embaixo também. Vocês que vão assistir depois e quiserem fazer seus comentários, eu estou aberto dentro da correria do dia a dia, a gente dá um jeito de estar respondendo. Então, como eu disse, há vários aspectos no trabalho de banco, várias abordagens diferentes. A gente pode tratar dos aspectos históricos, eu costumo falar muito dos aspectos históricos do trabalho de banco, tem os aspectos psicológicos do trabalho de banco, tem os aspectos filosóficos fascinantes, como eu comentei, que envolvem o trabalho de banco. E eu vou ter de resumir muita coisa, vou passar batido com muita coisa que eu já abordei diversas vezes em outras oportunidades, para dar tempo de me dedicar às outras. Por isso, eu recomendo, quem quiser estudar mais profundamente, não estou vendendo livro, não me interessa, mas eu recomendo. Eu sei que deve estar ao contrário, a capa deve estar ao contrário, mas é o meu livro, meu primeiro livro, Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim. No capítulo Escola Iniciática, eu não lembro qual é a página, mas tem um capítulo chamado Escola Iniciática. Nesse capítulo eu abordo os médiuns Cabeças de Bojá e abordo com mais detalhes o trabalho de banco, em vários aspectos que de repente hoje, agora, aqui, eu vou passar mais batido para poder, inclusive, responder perguntas que eu recebi, que me mandaram, para poder a gente ilustrar de uma maneira diferente do que eu já falei em outras ocasiões, tá bom? Nós temos aí quase 40 pessoas online e vamos começar propriamente dito para ver se a gente consegue cumprir o nosso horário. Tem de cumprir o horário, né? Falo pra caramba, como costumo dizer, mas é importante a gente tentar cumprir o horário e responder as perguntas. Eu já recebi algumas perguntas, gostaria que vocês mandassem as perguntas antes, pelo e-mail, porque facilita. E quem tiver perguntas aqui agora, eu estou pedindo para a Grace me ajudar. Se eu estiver falando e não der para responder imediatamente, eu vou responder, eu volto e faço a resposta dentro das nossas possibilidades. Vou fazer aqui uma breve explicação, uma breve explanação para poder a gente chegar no ponto que eu gostaria de chegar em cima das perguntas que eu recebi. Muito interessante. E deve ser dúvidas de todos na prática ali. Eu citei que o trabalho de banco tem referências históricas. Para quem não conhece a fundo a filosofia de Caboclo Mirim, Cristiano, boa noite. Para quem não conhece a história da Tenda Mirim, do Caboclo Mirim, rapidamente a gente lembra que a Tenda Mirim, ela vem, o Caboclo Mirim vem de Zélio de Moraes, ele passou no início, com 17 anos, passou seu desenvolvimento ali com Zélio de Moraes, veio nas primeiras décadas da Tenda Espírita Mirim, no Rio de Janeiro, praticando aquele espiritismo de Umbanda. Eles acreditavam parte do espiritismo de Kardec, o espiritismo. Não havia muito uma identificação com a Umbanda, propriamente dito. A Umbanda era vista como uma parte do espiritismo como um todo. E assim foi por muitos anos. Quem já viu fotos antigas sabe como o Zélio trabalhava. Aquela Umbanda de mesa, os médios ficavam numa mesa, alguns caboclos em volta, e aí havia a caridade, a necessidade de comunicação, de doutrinação, naqueles médios sentados na mesa, com uma mesa mesmo, e alguns caboclos dando apoio. Era um trabalho de, vamos dizer assim, um bandeque, como alguém já gosta, já cunhou essa expressão muito engraçada, né? Como se fosse possível. Lá nos anos 40, Edgar Armand, autor de Exilados de Capela, e eu tenho esse livro aqui, Passes e Irradiações. Ele, nesse livro, Passes e Irradiações, ele cita, ele desenvolve, ele era presidente da Federação Espírita de Kardecismo, em São Paulo, e ele desenvolve um trabalho diferente, vamos dizer assim, um espiritismo 2.0,
ele vai além da água fluidificada, entendeu? Ao final de cada encontro. Ele desenvolve uns grupos de trabalho, de socorro espiritual, chamado Grupos Pasteur, vem do cientista Louis Pasteur, e ele traz umas propostas muito interessantes que elas acabam chegando de alguma forma, não sei se apenas através de Caboclo Mirim, espiritualmente na tenda, se é através dos próprios membros, se é... mas o trabalho muito semelhante ao que os grupos, Grupo Pasteur de atendimento espírita era feito em São Paulo, chega também no Rio de Janeiro, na tenda, esse trabalho que eles chamam, lá o Edgar Armand chama de choque anímico, de deixar a entidade incorporar no médium para ser doutrinada, para sofrer, para receber uma corrente de médiuns, fluidos, ectoplasmas, e isso está muito lá no Passes e Radiações de Edgar Armand. Isso fez uma diferença muito grande, isso abriu um caminho completamente novo também na tenda. E Caboclo Mirim, que eu estou correndo, resumido, como disse, tem mais no livro, tem outras fontes de informação, aqui eu vou passar batido. Eu quero falar de outras coisas. E Caboclo Mirim, né, no final dos 40, nos anos de 1940, ele vai além do kardecismo, ele rompe com o espiritismo, vamos dizer assim, e a Umbanda começa a encontrar sua própria identidade. Nesse momento que surgem, né, os graus, cabeça de bojá, cabeça de abaré, essa nomenclatura, a mesa é retirada e os médios passam a trabalhar numa situação semelhante ao Pasteur lá, mas no banco, sentados, dando condição para o trabalho astral, suporte ao trabalho astral que está sendo feito pelas entidades no terreiro. As incorporadas e toda a egrégora espiritual que não está incorporada. Acontece uma dinamização, uma popularização dos trabalhos de caridade, porque a quantidade de atendimento que você consegue fazer nesse circuito, onde os médios estão aptos a se doarem, a trabalharem, permite um entra e sai. Quem vê uma foto antiga de um trabalho de caridade na Tenda Mirim, eram 300 pessoas por noite, fácil, entrando e saindo. Quando abria a porteira, quando a assistência podia se levantar e entrar no terreiro, era uma massa de pessoas que entravam, recebiam o que tinham que receber e saíam, estavam liberadas. Poucos ficavam até o final por alguma determinação dos caboclos que estavam ali no terreiro. Então, o trabalho de banco dinamizou o atendimento na Tenda Mirim. Sobre os aspectos psicológicos, como eu disse, até eu tomar um ar aqui, eu tenho de passar uma pincelada no geral. Sobre os aspectos psicológicos também, que são fascinantes, Caboclo Mirim sempre registrava isso, tem várias passagens que ele falava sobre a necessidade de condensar e descondensar o ego, sua psique. Isso é desde a primeira etapa, isso é trabalhado, isso é um dos pilares da filosofia de Caboclo Mirim. O condensar e descondensar contínuos. Isso desde que você entra lá, desde que você é médio de banco, desde que você é um bojá, cabeça de bojá, isso está embutido no trabalho que acontece ali. Embutido tanto no psicológico, no filosófico e no ritual da tenda. E o nosso irmão Fernando, que está aí dando boa noite, o comandante Fernando, boa noite, até queria sugerir que a gente fizesse uma abordagem em cima da psicologia analítica junguiana, né, de Carl Jung, que foi o fundador dessa psicologia analítica. Tem muito disso na Tenda Mirim, eu vou ter de falar disso hoje aqui, mas, Fernando, bem de leve, porque o tema é trabalho de banco. Talvez para o futuro, para uma outra live, a gente possa abordar mais isso. Porque esse aspecto psicológico, ele é vivido muito claramente no médium que vive a experiência, que bota a roupa branca, que está ali no trabalho de banco. E não tem pressa, não tem uma tabela, cada um vai ficar o tempo que for necessário para si, porque lembrando, cabeça de bojá, bojá mirim, bojá guaçu, é autotratamento, é cura, é tratamento, é equilíbrio espiritual. O médium está ali para tratar dele e cada um vai ficar
o tempo que for necessário, até estar equilibrado emocionalmente, espiritualmente, o tempo necessário para poder tocar outra alma humana, poder ser um veículo dos guias de luz sem interferência, com um coração bom, para poder realmente, através desse médium, os guias de luz poderem trabalhar. Então, os cabeças de Bojá vão ser cabeças de Bojá o tempo que for necessário. Uns podem passar mais rápido, outros podem passar mais devagar, vai acontecer no tempo que tiver de acontecer. O médium que se entrega com fé, por inteiro, aos trabalhos de caridade no banco, esse médium também está descobrindo muito sobre si mesmo. Então, olha o que eu falei no início. Enquanto essa massa de cabeças de Bojá estão ali atendendo, se doando, ajudando ao próximo, também estão se descobrindo. É o conhece-te a ti mesmo, tão conhecido nesse alforismo hermético, né? E além das aparências, mergulhar em si próprio e além das aparências. É um mergulho nas próprias sombras. Jung dizia que é preciso ter raízes profundas. O trabalho de banco é um mergulho nas próprias sombras. Esse é o trabalho de banco que nós estamos falando, o irmão Alisson aqui que falou. Um trabalho da escola de Caboclo Mirim. Então, esse mergulho nas próprias sombras, que acontece desde as primeiras etapas, você está sentado no banco, esse mergulho que vai além das aparências, o que ele te lembra? Não é à toa, que eu já falei isso, já registrei, que no trabalho de banco você tem a atuação óbvia para quem tem olhos de ver, dos compadres, né, de Exu, dos Exus guardiões, porque cada um vai precisar atravessar suas próprias porteiras, encarar os quartos sujos, os quartos desarrumados da sua própria psique, aquela sujeirada, tudo aquilo que está trancado e escondido dentro de si, trancado lá dentro, tem de abrir essas portas, tem de conhecer, conhece-te a ti mesmo. Varrer para baixo do tapete não combina com a escola de Caboclo Mirim. Posar de santinho, só botar um verniz de bom moço, não combina com a escola de Caboclo Mirim. Umbanda é verdade. Lembrei até da Corimba, linda Corimba. Umbanda é verdade. Então não dá para trancar e querer jogar a chave fora. Trancar aquelas coisas que você não quer encarar da sua psique e trancar e jogar a chave fora. O que me faz lembrar da Corimba, né? Uma Corimba clássica das gírias de Exu. O que é? Portão de ferro, cadeado de madeira. Não me batam os puristas de Mirim, mas tudo é simbolismo. E são esses portões de ferro e esses cadeados de madeira que vão ser rompidos e tem de haver um autoconhecimento nessa oportunidade. E dizer que não tem Exu na escola de Caboclo Mirim, não tem o verdadeiro Exu. O verdadeiro Exu, guardião, que trabalha, que desenvolve, que desperta o filho. Não esse Exu de carnaval, capa e cartola, bêbado. Isso, eu não vou nem mergulhar nisso não, porque isso dá outro papo. Vai longe. Comandante Ricardo, boa noite. Ricardo Polato, seja bem-vindo. Que bom que essa noite muita gente, né? Bom, ruim que muita gente está com a tenda fechada, não está fazendo o seu trabalho, mas bom que estão aqui com a gente, ao vivo. Boa noite. Gente, no banco, o médium vai suar a camisa. É claro que vai suar a camisa, é calor. Ele vai cutucar a onça com vara curta. Vai cutucar o que está lá dentro com vara curta. Ele precisa sair da letargia, precisa sair daquele estado de passividade em que ele não encara a sua própria vida, não assume responsabilidades e ele parece um zumbi caminhando por esse mundo. É isso que vai ser cutucado ali. Com o Jung, né, eu já citei Jung aqui, vou ter de citar rapidamente, eu estou falando dos aspectos psicológicos. Carl Jung dizia que esse calor, essa fase do desenvolvimento vai atiçar a chama do dragão,
vai levar esse calor ao nível máximo para depois esse calor consumir em si mesmo e apagar, se apagar pelo próprio consumo. Anota para mim isso aí depois para eu ver o comentário do Fernando. Porque é pelo instinto, dizia Jung, é pelo instinto que o instinto é consumido. Um indivíduo saudável, cheio de vida, de calor, de vitalidade, tem, como qualquer pessoa normal, um seu lado primitivo, que possui desejos de prazer, de poder, de prosperidade. Nós somos gente, nós somos humanos, e nós temos as nossas necessidades, sim, e não adianta negar isso. Agora, como eu disse, quem evita lidar com esse lado, quem não encontrou ainda a coragem, de repente a boa orientação, e olha que terapia é a escola de Caboclo Mirim bem praticada. Quem não encontrou essa orientação, vai criando personagens, acha que é ali representar um papel. Não adianta ser santo, eu já falei isso aqui, não adianta ser santo na tenda e ser um cara de pau, uma pessoa cruel, longe dos olhos dos outros, dependendo da ocasião. A gente tem de aprender a nos expressar de maneira saudável em nossas vidas, sem culpa. Há prazer, eu já falei isso algumas vezes, gente, há prazer em compartilhar uma pizza com os amigos, e há prazer numa gira maravilhosa no terreiro, junto dos nossos guias. Há tempo para namorar, para rir, para brincar, se divertir, e tempo para trabalhar, para estudar, para rezar, para fazer a caridade. Respeita, a gente tem de aprender a respeitar o tempo certo de cada coisa. Não comer uma pizza por obrigação, não ir ao terreiro por medo de represália. A gente precisa saber fazer o que a gente quer fazer. A gente está ali inteiro, presente naquilo ali. Então, acender essa chama interior, essa luz interior, iluminar esses quartos escuros, ajuda a gente a nos conhecer melhor, conhecer o nosso lado primitivo e que a gente não pode negar. E Jung também dizia, quando você se abandona ao seu desejo, o seu desejo vai se voltar para o céu ou para o inferno. Então varrer para baixo do tapete não resolve. Porque, como eu disse, não há culpa em ter desejos, não há culpa em curtir o momento, desde que seja à luz da razão, desde que você esteja presente, não esteja bêbado naquilo ali, esteja consciente do que você está vivendo. A diversão, a responsabilidade. Umbanda é coisa séria para gente séria. Você tem que saber o que você está fazendo, as consequências do que você está fazendo ou não está fazendo. Desejos bem canalizados, isso tudo tem a ver com o trabalho de banco, tá? Vocês vão entender. O desejo bem canalizado, ele começa a desenvolver, quando você deseja, quer dizer, você está ali no terreiro, está com vontade, está feliz, está indo fazer a caridade, você está canalizando o seu desejo para uma coisa maior. Você está voltando o seu desejo para o céu, para uma aspiração maior. Você está se devotando à ajuda ao próximo na prática da caridade. Você está exercitando o seu desejo. Está aprendendo, toda vez que você vai para o terreiro, sabendo que de repente você podia estar numa festa, podia estar fazendo outra coisa, mas você está se impondo uma disciplina íntima, você está aprendendo a dizer não para você mesmo, você está crescendo, porque você está entendendo que tem hora para tudo. Se você não tem de ser o comandante-chefe de terreiro, não tem de ser o Morubixaba, não tem de ser papai e mamãe, nós somos maiores de idade. E quando a gente começa a assumir a responsabilidade pela própria vida e passa a integrar uma corrente mediúnica, a gente tem que saber que é o melhor para a gente. E veja, eu estou falando de médiuns cabeças de bojá, médiuns ainda muito no início da sua caminhada. Então, é o primeiro exercício, a disciplina de estar ali por uma causa maior, canalizando toda essa energia, trabalhando junto com esses guardiões para a caridade, para ajudar o próximo.
Vamos voltar para os aspectos litúrgicos da Umbanda propriamente dita, né? Vamos deixar um pouquinho a psicologia para poder responder as perguntas. Mas olha quanta coisa eu estou jogando, fica aí a reflexão. Fernando, que a gente não aprende a canalizar, aquilo que a gente não aprende a se expressar, elas vão acontecer sem a gente perceber, elas tomam conta da gente. É o que você está dizendo no seu comentário. Depois eu vou falar sobre os outros comentários que você fez. Vou só fechar isso aqui. Resumidamente, então, a gente ouve muito, né, quando vai aprender sobre trabalho de banco, que a função do trabalho de banco é ser um elemento passivo, telúrico, um verdadeiro fio-terra. Eu até botei essa expressão no livro. É um fio-terra da corrente astral do que está acontecendo no terreiro durante as sessões de caridade. O que é esse fio-terra, né? Enquanto a casa canta, a tenda canta, vibra positivamente, o médium está ali passivo, negativado, são algumas expressões que se usa, o médium está ali passivo, negativado, está ali isolado no seu momento, sentado ali, não canta curimba, ele está negativado, vamos falar disso mais adiante, ele está ali em silêncio, de forma receptiva, em profunda observação de si mesmo, e aí ele vai dando vazão às sensações e às coisas que vão chegando. O cabeça de Bojá sentado ali, ele participa da corrente de várias maneiras. As mais clássicas são se permitindo, né, doar ectoplasma para os trabalhos que estão acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo no plano astral invisível, doentes, de diversas maneiras, seres num estado de letargia, seres astrais, num estado de adormecimento, que o ectoplasma é manipulado pelas entidades. Então, o médium de banco está doando ectoplasma, é uma das maneiras de trabalhar. Vem aquela coisa, mas o médium não acontece nada, é só um tremelique, que é difícil de descrever, mas quem conhece sabe o que eu estou dizendo. O médium de cabeça de Bojá, ele pode ser um mediador de energias, de manifestações, de cristalizar formas de pensamento, energias densas que estão no ambiente, cristalizar de forma que se manifestem e se dissipem, e mesmo os eguns, as almas desencarnados que estão ali no terreiro para ser atendidos, vieram com assistentes ou vieram com você mesmo, mas estão na corrente e precisam do socorro espiritual, e também tem a oportunidade, choque anímico, eu estava falando mais cedo, e tem então a manifestação das almas, dos eguns. Isso tudo acontece naquele momento, né, de descarrego e socorro espiritual da tenda. Então isso é um resumo, tá? Já falei pra caramba, isso é um resumo, todos vocês já ouviram um pouquinho sobre isso, os comandantes das tendas certamente já contaram para muitos dos médios, mais ou menos com outras palavras, mas mais ou menos já falaram sobre isso. Deixa eu ver o comentário do Wagner. No banco precisa... Deixa eu ver os comentários, deixa eu ver aqui rapidamente, antes de eu ir para as perguntas. Vamos lá, os comentários. O Cristiano, nosso comandante Cristiano Queiroz, estava comentando que a oportunidade de trabalho de banco é uma ótima oportunidade para os médios botarem para fora suas próprias mazelas. Exatamente, eu vou me aprofundar no seu comentário. O nosso querido Fernando, lembrando Jung, estava dizendo que, segundo a psiquiatria e psicoterapeuta, Carl Jung, o lado sombra, também chamado de lado obscuro ou negro, é aquela parte do inconsciente que desprezamos, escondemos ou rejeitamos. A grande maioria de nós é cega em relação à sua existência. O lado negro é a parte que não há luz, que não há claridade no sentido de consciência. O que nós não temos consciência não existe, são as sombras. Quando a nossa razão, quando a gente toma consciência, aquilo vem à tona e passa a ser claro, vem a luz, sai das trevas de onde você não conhecia e vem a luz.
Então, é o lado sombra que ele está comentando. No trabalho de banco, o Fernando ainda comentou que há descargas inconscientes que estão além do limiar da consciência. Exatamente. E o Wagner estava comentando que no banco é preciso transitar por um campo que não é limitado na sua amplitude. Não há uma censura, porém há que haver um autocontrole para não se desequilibrar a si mesmo e também o ambiente. Vou falar sobre isso. É uma das perguntas que nós recebemos. Vamos então às perguntas, para poder ficar bacana. Eu não queria ficar aqui 1 hora falando só sobre aspectos teóricos da escola. Então vamos às perguntas e espero que vocês tenham outras. Se não, podem mandar para o aluno de Mirim e a gente pode... A Wesley aqui mandou uma pergunta. Sim, Wesley, isso, eu vou falar sobre isso. Essa corrente, essa eletricidade que passa pela gente sentado no banco. Vamos lá. Vamos ver se uma das perguntas que já foram feitas, eu acho que a sua pergunta eu vou responder aqui, respondendo as perguntas. Me perguntaram, o que é estar negativo no banco? É uma coisa que os médios têm curiosidade. É difícil às vezes explicar. O que é estar negativo no banco? Estar negativo no banco nada mais é que estar passivo. Negativo, essa expressão negativo, na verdade, é a polaridade oposta à polaridade ativa. Então, a polaridade que tem a ver com o movimento, com a ação, com atividade. Estar negativo é estar passivo. E o que é passividade? Eu vou tentar dar um exemplo para dizer para vocês como é que vocês podem ver passividade. Vocês já fizeram um experimento, algum de vocês já experimentou se vendar, estar vendados, não enxergar nada, botar uma venda nos olhos e caminhar simplesmente amparado por alguém. Para começar, quando você perde a visão, você se sente de uma fragilidade, você se sente de uma fragilidade, a palavra é essa, não lembrar outra, é fragilidade. Você se sente impotente. Como nós estamos acostumados, obrigado, amor. Como nós estamos acostumados à visão, e a visão nos dá segurança. Faça uma experiência, fiquem vendados. E para vocês poderem chegar a algum lugar, fazer alguma coisa, dependerem de alguém. Caminhar cegamente por um caminho. É fé. Na religião, isso é a fé. Caminhar sem enxergar exatamente o fim do caminho. Mas tem fé que o caminho está certo. Que a orientação, quem está te orientando no melhor caminho. Isso é ser passivo, é um exemplo de passividade. E eu me lembro né, lá na Luz de Aruanda, eu me lembro de ter médium que não conseguia. A dificuldade de médios que às vezes vem de uma outra forma de fazer umbanda, tem de se entregar ao trabalho. A médium trabalhava, conseguia, né, cantava 3 frases de Macurimba, já estava o caboclo, cantava 3 frases de Macurimba, já estava o Exu, já estava... Era uma festa. A corporação era assim. No banco, o cagaço, vou falar o português claro, o cagaço era tal que a médium ficava assim. Não conseguia fechar os olhos. Não conseguia se entregar. Não conseguia, usando a expressão que o Wagner colocou aqui, estar acessível. Espiritualidade tinha a ver com estar presente. Espiritualidade tinha a ver em saber o que está acontecendo. É incorporação consciente, sim. Por mais que depois a pessoa depois desincorpora, tira onda, o que aconteceu, papo furado. Aí nessa hora que a gente sabe o que está acontecendo. Médiuns, nosso exercício no trabalho de banco é um exercício de estar acessível, de se entregar a algo que você não vê, porque você não sabe o que vai acontecer no banco. Essa que é a verdade. Você está vendado. Você não sabe se vai vir branco, preto, se vai vir rosnando, se vai vir chorando, se você vai sentir, como disse o irmão, uma descarga, como se fosse uma descarga elétrica no seu corpo. Se você vai doar ectoplasma, se você vai descarregar um irmão encarnado ou desencarnado, você não sabe o que você vai fazer exatamente. Então, é caminhar com fé.
Isso é estar negativo. Isso é estar acessível. Isso é se entregar. Isso é que é o tal do negativo que falam tanto. Mas há quem, né, interprete mal a coisa e que tira uma conclusão de que estar negativo é estar em contato com o baixo espiritismo, com a corrente astral de Umbanda mais negativa, com seres trevosos e que ao contrário do que se busca num templo religioso. Quando você vai para um templo religioso, você vai buscar a luz. Você não quer sujar as mãos com as mazelas dos outros. Você quer, aliás, quando eu falo sobre isso, quem tem dificuldade com o trabalho de banco tem muita contaminação pelo espírito individualista que nós vivemos hoje em dia. Porque na caridade da Umbanda, em especial do trabalho de banco, a gente suja as mãos, a gente toca outra alma humana, nas palavras de Jung, a gente se entrega, a gente abraça espiritualmente o mendigo, o leproso, o endemoniado, chama do que quiser, a Umbanda abraça. O trabalho de banco é isso. Então, muita gente não quer sujar as mãos. Ai, eu sou cheio de luz, eu sou um ser tão iluminado, eu vim aqui para rezar, cantar as corimbas para os orixás, para minha alma sair daqui leve. Tem uma dificuldade enorme de se doar verdadeiramente. É muito na base do cada um por si. Eu estou indo no terreiro cuidar de mim. Ficar cuidando de gente chechelenta, não estou aqui para isso não. Já tem gente que acha, né, que esse trabalho de banco é uma autoflagelação, que o médico está ali judiando dele mesmo, porque ele sua a camisa, porque ele vai, ele volta, ele sua a camisa e não consegue perceber toda a oportunidade do contato de uma alma humana com outra alma humana, o quanto isso pode ser bonito, o quanto isso é carregado de nos ensina empatia, o quanto a gente estar necessariamente conectados com uma outra realidade, com a dor do outro, nos faz melhores. Primeiro, em gratidão. A gente deve ser grato por tudo que a gente tem. É tanta gente sofrida, tanto espírito sofrido que se faz presente na nossa mediunidade ali no banco, que a gente só pode sair dali com muita gratidão no coração. Segundo, isso vai trazendo conscientização de como é importante o trabalho da corrente astral de todos ali no terreiro. Então, é muito mais do que simplesmente sacudir o corpo e suar a camisa e perder alguns quilinhos ali no banco. É muito mais do que isso. Não tem autoflagelação, não tem judiação. O médium está doando energias. A verdadeira Umbanda é feita de doação de energias, é troca de energias. Acabou comigo, era pouco blá blá blá, pouca consulta, pouco aconselhamento e muito abraço amigo, muito consolo, sem palavras. É um toque, energia, o passe, o abraço do trabalho de banco, o socorro. Esses socorristas, né, que fazem muitas vezes, inclusive, deslocamento astral, então abre-se pequenos portais individuais. Os médios são levados a outra dimensão para fazer como se fossem praticamente o pessoal do SAMU que vai lá buscar o cara que está morrendo para tentar levar para o hospital. Então faz esse transporte, tudo dinâmico acontecendo ao mesmo tempo ali no banco. Então essa é uma das respostas sobre estar negativo no banco. Outra pergunta foi, não é perigoso esse contato, vamos dizer assim, eu acho que é a continuação da primeira, não é perigoso esse contato com os trevosos? Isso não pode deixar você maluco? Não. Vamos falar português, claro? Não. Ninguém fica maluco por trabalhar no banco. No banco há um trabalho de harmonização dos chakras. É um trabalho realmente de despertamento dos chakras, tá? Da base, só que, veja bem, num movimento ascensional. Esse acendimento do ser
vem da base, dos chakras de base, mas o movimento é ascendente, é para despertamento do ser, não é um trabalho inferior. Conta no trabalho de banco o ambiente sadio da tenda, conta a direção segura do Urubixaba na tenda, ele sabe a canalização, ele sabe a direção que ele está dando para aquele trabalho espiritual. Não é só deixar o povo sacudir, o trabalho é direcionado. Há um objetivo e você vai conduzindo aqueles médios com todo o carinho para que todos juntos estejam cuidando de si próprios e cuidando dos demais. A gente tem que lembrar, eu estou falando de trabalho de banco, estou falando dos médios cabeça de bojá. Cara, são as pessoas que eu estava falando, são o grau 2. São os médios que estão chegando na corrente astral agora. E eles são os primeiros a serem socorridos. São médios, um médium bruto. São pessoas que ainda estão descobrindo a sua própria espiritualidade, se harmonizando, se equilibrando. Então, a gente não está falando de médios, vamos dizer assim, qualificados. São médios desequilibrados, serão grandes médios no futuro, realmente aparelhos úteis para o trabalho espiritual. Mas naquele momento, vamos lembrar que eu estou falando do médico que está entrando na corrente, médico que está começando na corrente, ele ainda está em desequilíbrio. Cabeça de bojá, falo de novo, os cabeças de bojá, bojá-mirim, bojá e bojá-guaçu estão em alto tratamento, estão muito mais cuidando de si do que preocupados em salvar o mundo. E esses médiuns são os primeiros a serem socorridos, porque eles são os primeiros a chegarem na tenda pesados. Chegam na tenda, eles próprios carregando um caminhão nas costas de energias que eles vão acumulando durante o dia. Eles não têm ainda uma mente forte, vigilante, ainda se mexem, se locomovem no mundo profano, no nosso mundo material, se misturando energeticamente em ambientes não adequados, porque eles mesmos ainda não conhecem isso, ainda se sentem bem, inclusive, nesses ambientes, em conversas que não vale a pena, se colocando na vida espiritual de uma forma ainda muito grosseira. É o que eles ainda conseguem. O que o médium ainda tem a dar. É a faixa vibratória dele. Então, ele chega no terreiro. Eu até botei um trechinho do desenho da Disney, né? Soul. Compartilhei aí na nossa página, acabou com minhas reflexões, porque eu me lembrei disso que eu ia falar aqui. Os médios muitas vezes chegam que nem aqueles bicho preto, desse tamanho, e aí quando senta no banco, aparece aquela alma branquinha, pequitinha, humilde, dentro daquele corpo de ego, de ansiedades, que a Disney ilustrou de uma forma peculiar naquele desenho, e eu achei que lembrava bem isso que eu estou tentando dizer. Mas olha a importância, lembra que eu falei lá nisso? Olha a importância. Esses médiuns, essa massa de médiuns, cabeças de bojá, são eles que fazem a verdadeira caridade no terreiro. A importância desses médiuns. Não se faz pouco caso desses médiuns. Eles não são desprezados, eles não são vistos de forma superior. Vocês são só uns médiuns de banco. Pelo amor de Deus, é a base do trabalho de caridade. E mesmo nesse estado vibratório deles, ainda uma espiritualidade muito densa, na espiritualidade, semelhante atrai semelhante. São esses médios que melhor vão canalizar outros seres de igual vibração densa, terra a terra, como já ouvi essa expressão. São esses melhores médios para fazer essa canalização. Entendeu? Então, são as pessoas, são os seres ideais. Quando tem uma corrente acontecendo na tenda, esse princípio do semelhante atrai semelhante é muito válido. Porque quando essa energia negativa, quando tem uma manifestação de acontecer, pode ser lá do lado masculino, do outro lado da tenda, ou do lado feminino, não quer dizer nada. O terreiro é um só na espiritualidade. Mas aquela energia, aquela manifestação vai buscar aonde há mais semelhança. Então o médio de banco, ele pode não ter ninguém no médio de terreiro ali em pé na frente dando passe. Mas de repente alguém está do outro lado, lá no feminino, nas costas do médio, o médio nem sabe que tem alguém lá. O fato de estar ali
você, médio de banco, tem a vibração, a ressonância com aquela pessoa que está sendo atendida e é através de você que vai canalizar. Então você nem está vendo ninguém na sua frente. O médio de banco, ele pensa que tem alguém em pé na frente dele tomando passo para achar que vai dar condição. Não, ele vai estar de olho fechado, pronto para servir. E não sabe nem o que vai acontecer. Às vezes é a assistente que está lá do outro lado, que tem uma faixa vibratória semelhante, em que você é que vai dar a condição. Então o médio de banco, ele dá a condição, deixa acontecer, independente se tem alguém tomando passe ou não tem tomando passe. Não tente ficar com o zoião procurando o que está acontecendo, não. Por isso que o médio de banco fica de olhinho fechado e deixa acontecer. Deixa acontecer. Ele vai canalizar essa energia pro solo astral do terreiro, né? Por isso que eu chamo de fio terra. Há uma outra pergunta interessante que eu acho que completa um pouco o que eu estou falando, depois eu volto para uma outra. Me perguntaram assim, como deve agir o caboclo passista ao lado ali, né, o caboclo médio que está incorporado no médium cabeça de Bojaguaçu. O Bojaguaçu que está ali incorporado, né, o médio terreiro. Boa noite, Fernando. Como é que ele deve agir, o caboclo? Toda hora que incorpora o médio banco, ele deve parar o passe e vai lá doutrinar o que está acontecendo no médio de banco. Ele deixa rolar, o caboclo está dando passe, ele deixa rolar a incorporação do banco, até porque essa incorporação entra e sai, vamos frisar isso, é natural o médio de banco incorporar, ou estribuchar, dar a condição de uma energia passar por ele e voltar, respirar, se recompor e deixar acontecer alguma coisa. Ele não sabe o que vai incorporar ali. Aí a pergunta é sobre o médio de terreiro. Ele para o passe para doutrinar, a finalidade, essa doutrinação, ir lá doutrinar o espírito, a manifestação, ou mandar aquele espírito zombeteiro que está rosnando lá, um bicho brabo lá, mandar desincorporar. O que o caboclo que está incorporado faz? Ele deve fazer alguma coisa, não faz alguma coisa? Vou dizer o que eu aprendi. Um terreiro é uma equipe. É uma equipe. Então, o médium que está dando passe, o caboclo que está dando passe, ele tem de primeiramente se preocupar com quem está na frente dele. Se tem um assistente na frente dele, até assustado muitas vezes com aquele médium estribuchando do lado ali, às vezes o assistente está até meio assustado, meio travado, no que está acontecendo. Nossa, tem alguém, eu devo estar carregado mesmo, eu devo estar cheio de energia ruim, fizeram macumba para mim mesmo, porque o cara está aqui babando aqui do meu lado, estribuchando, os olhinhos estão revirando, o assistente chega a ficar assim preocupado. A preocupação do caboclo que está dando passe é com aquele que está na sua frente. É cuidar daquele, amansar aquele coração, pedir para aquela pessoa de repente até fechar os olhos, é a principal preocupação. Se ele puder, o caboclo, esse é natural, não é o médium, é o caboclo. Naturalmente o caboclo vai dar os comandos dele mentalmente, vai fazer as mirongas dele mentalmente, para que aquela manifestação no banco respeite o que está acontecendo, e se já está na hora de subir, que suba e desincorpore. Vai haver essa, claro, sem atrapalhar demais, sem se desconectar demais do que está acontecendo. Claro que o médium de terreiro, à medida que vai ficando experiente, o caboclo vai conseguindo ter um médium mais tarimbado, mais tranquilo ali para ele trabalhar. Naturalmente ele consegue fazer outras coisas além de dar o passo, porque o médium está mais tranquilo, mais relaxado. Então o cabeça de Bojaguaçu, a entidade, consegue trabalhar melhor e consegue dar um passe, para um instantinho, consegue dar um comando, trabalhar aquela energia para deixar o médio de banco, se o médio de banco sozinho não conseguir fazer o encaminhamento, ele faz isso. Mas nós somos uma equipe. Por isso que numa equipe, o terreiro tem de ter alguém na sobra, igual ao futebol. Não pode só um entrar na marcação, tem que ter alguém na sobra. Então, é por isso que nós temos, às vezes, andando no terreiro, o abaré-mirim, o quarto grau, ou às vezes, não é um abaré-mirim, é um abaré,
um médium incorporado, um seu abaré, um cabeça de abaré, solto no terreiro. É esse médium que está solto, não está preso no passe, é esse médium que vai, não é o comandante, tá? Eu já frisei isso da última vez, o comandante não pode abandonar lá, ficar abandonando toda hora, abandonar lá a cabine de comando, abandonar a corimba, deixar tudo a Deus dará, para poder ir lá. Isso é em situações, o Morubixaba sabe quando ele precisa sair de lá. Em geral, tem que se confiar na sua equipe. Então, alguém da equipe, provavelmente um abaré, que tem já uma incorporação firme no seu médium, que vai lá doutrinar, vai chegar no ouvido do médium de banco, que está incorporado, se está com alguma alma sofredora, se está com algum ser, esse abaré tem toda a sensibilidade, tem um amor transbordando no coração. Lembra que eu falei nos nossos vídeos anteriores, o grau de abaré é o grau do amor maior, é o grau daquele que desenvolveu a empatia, está no nível master, é o grau das águas, das mães, do feminino. Esse médium, esse caboclo amoroso que vai fazer a doutrinação, que vai chegar no médium que está incorporado no banco, que vai fazer a doutrinação, que vai irradiar, vai dar um passe, vai irradiar, eu não me cabe aqui numa live ficar dando detalhes do que o caboclo vai fazer, mas é ele que vai dar um abraço amigo naquele médium, naquela entidade que está ali manifestada, que de repente está sofrendo. É ele, o abaré. Mas eu quero registrar que o médium de banco é o primeiro que faz essa doutrinação. Depois de um primeiro momento em que há a manifestação, acontece a manifestação, depois desse primeiro momento, já aconteceu a manifestação, então o médium já passa de um estado de passividade para um estado de proatividade. É essa a grande sacada do médium de banco experiente. Ele vai adquirindo experiência que ele consegue trabalhar a mudança de polaridades, ele identifica a hora de estar passivo e a hora de estar ativo. Ele liga e desliga uma chave e isso vai fazer diferença para a vida inteira. Ele vai na incorporação que está acontecendo com ele no banco, ele vai aprender a identificar se é uma energia, uma carga, se é um espírito, eu chamo de exunizado, né? Alguém se passando por Exu, né? Sou cheio de poder. Alguém passando por Exu, ou se é o próprio Exu, a gente pode falar isso mais adiante, se é uma alma sofrendo, se é uma alma marrenta, se é uma alma sofrendo, o médium de banco, depois que a entidade acopla, ele tem como observar o que está acontecendo, dá um tempo para essa observação, ele está ali, somos médiuns conscientes, médium de banco é um médium consciente, e ele participa, depois desse momento de passividade, ele permitiu o acoplamento áurico, o acoplamento espiritual, ele participa contribuindo com a mente, um comando. Ele é o primeiro que vai tentar doutrinar, ele é o primeiro que vai dizer, olha, já manifestou, ficou um tempinho ali, já deu. Já deu, já fez seu trabalho. Se é um Exu, salve, já fez seu trabalho, pode seguir. Se é uma alma sofrendo, e o abaré, claro, vai complementar esse atendimento se o médium às vezes não consegue sozinho, ele começa, mas há uma vontade de abraçar, de conversar com quem está ali manifestado e dar uma palavra amiga, de desejar um bom caminho para quem está manifestado ali, em você mesmo. E, claro, aí vai ter o suporte do abaré no terreiro. Vamos a outra pergunta aqui. 10 horas. Vamos para a última pergunta que eu tenho anotado aqui. É aconselhável o médium de banco trabalhar incorporado? É proibido ele trabalhar incorporado? Ou ele pode, às vezes, trabalhar incorporado? Foi a pergunta que foi feita. E eu vou responder a pergunta com outra pergunta. Está incorporado com o quê? Esse médium bojá, esse médium ainda, cabeça de bojá, esse médium ainda bastante chucro, um médium bastante ainda adquirindo experiência no trabalho, esse médium, ele se conhece o suficiente o que está acontecendo para saber o que está incorporado?
Porque é diferente. Quando se conhece o time astral que trabalha contigo, você identifica se quem está incorporado, se quem está presente, eu estava falando agora há pouco, a maturidade no trabalho de banco, você identifica se é uma carga, não vai ter manifestação, aquilo não vai se concretizar, aquela energia vai passar, vai tremelicar tudo, mas não vai se manifestar, aquilo não vai adquirir uma personalidade definida. Tem outras vezes que quando incorpora, começa rosnando, começa brabo. Você está incorporado no banco, você pensa, deve ser um Exu, deve ser um espírito, e de repente começa a chorar. É uma troca de emoções, porque quem está ali está sofrendo, chega com raiva, chega revoltado, mas no fundo é uma alma sofrida. Então, qual é a pressa? Quem está incorporado no banco vai ter que dar tempo para conhecer essas manifestações. E aí vai identificando a proximidade, vai identificando o tipo de vibração. Isso vai dando uma experiência para o médium para a vida inteira, para ele sentir na vida dele o que está se aproximando de bom e de ruim, o que é pesado, o que é leve, o que é treva e o que é luz. É esse contraste na vida do médium de banco que faz ele ser um bom médium para a vida inteira. Então, o normal no médium de banco é não trabalhar incorporado. Em que sentido? Ele não senta no banco e incorpora um caboclo, ele fica ali incorporado o tempo todo no banco, ou estou ajudando na corrente. Ele está com o caboclo dele sem charuto, ou estou com o Exu. Ele incorpora o Exu dele, ele fica ali, ri, e dando... Não, no médio de banco não segura em incorporação. Vamos frisar bem isso. Médio de banco não segura em incorporação, ele tem que dar oportunidade para o movimento acontecer. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Não é aconselhável, como está dizendo o Wagner aqui, não é aconselhável trabalhar incorporado. Não se trabalha incorporado no banco. Se dá a condição de acontecer o que tem de acontecer. Mas ali é passagem. É o médium por excelência, mediador, passagem. E o médium de banco disciplinado sabe que o seu veículo não é para dar oportunidade para ninguém tirar onda. Não é para dar oportunidade de alguém chegar ali, por exemplo, e perturbar a sessão, começar a rir alto, começar a querer falar alto, não sei o quê, e atrapalhar a harmonia do terreiro. Não, a boca é sua. E o médium de banco vai segurar a onda e não vai deixar nada mais radical acontecer, porque ele está participando. Então a incorporação é efêmera, a coisa vem e segue. Se o Exu tiver de incorporar, o seu Exu tiver de incorporar no banco, vai incorporar discretamente, ele participa dessa corrente, ele é do seu time. Eu estava falando, o médico quando começa a conhecer o seu time, ele sabe quando está chegando o Exu, quem está chegando ali, ele tem um time. E aí o Bojá experiente, ele começa a entender que quem é que está ali naquele momento participando e não interfere. Ele passa, como eu estava falando, de um simples passivo a um passivo proativo, vamos dizer assim. Dentro daquela passividade, ele começa a participar, ele começa a querer até ajudar mais, a se integrar mais. Então a integração dele com o time de astral que está trabalhando no terreiro dá a ele condições de se doar sem medo. Sem medo de não receber nada, em troca, acha que vai sair do terreiro arriado. Duvido que um bom médio de banco saia arriado do trabalho de banco. Duvido. Entendeu? Gostei muito da frase do Wagner aqui, o médium é o comandante máximo do seu corpo. Então é aprendendo a ser o comandante do seu corpo, a estar ali, sabendo que a espiritualidade não vai te violentar, que você vai começar a se tornar um bom médium. E vai aprender a assumir responsabilidade, porque se nem a espiritualidade te toma e te violenta e passa à frente e manda e desmanda na sua vida, você começa a levar isso para a vida e dizer, eu tenho de assumir responsabilidade, não adianta acender velhinha e ficar pedindo maleme, 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 e não faz o seu dever de casa. Tem de correr atrás. As coisas não caem do céu. A espiritualidade ajuda, mas querer que ela faça tudo é complicado. Queridos, 10h07, eu sei que ainda deve ter muita pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta assim que eu tenha passado, batido, voado, mas eu preciso, senão fica muito grande. E eu, como te falei, eu peço, mandem perguntas, eu vou olhar as perguntas que ficaram aqui,
e de repente eu não respondi, a gente pode continuar na próxima live com esse tema, depende de vocês. Tem bastante pergunta, legal da parte de vocês, tem um monte de perguntas selecionadas aqui, mas o tempo está apertado e o próprio celular está acusando já 10% de bateria, ele vai me cortar também. Então, vê como é que passa rápido? Uma hora vai assim voando. Então eu acho que o vídeo está aqui para quem... Fernando está dando uma dica de leitura bacana. Eu recomendo leitura sempre. Tende a recomendar a leitura do livro para quem consegue ler. O Aluno de Mirim também é um excelente livro para quem está começando. E perguntem aos seus comandantes. Não tenham vergonha de perguntar. Ninguém pode achar, se você vai começar num caminho achando que se eu perguntar eu vou passar por bobo, vou passar por... pelo amor de Deus. Perguntem, tirem suas dúvidas, a interação é essa. Vou deixar meu boa noite, como disse, são 10h10, vou deixar meu boa noite, a nossa semana, nós estamos no meio da semana, todo mundo trabalha amanhã, aqui em casa não é diferente, então, o pessoal começa cedo também aqui amanhã, então eu vou deixar meu agradecimento para todos vocês que estiveram aqui ao vivo, meu agradecimento para vocês que vão assistir o vídeo depois, que vai ficar no YouTube. Muito obrigado. Como eu disse, assunto que não falta. Eu falo pra caramba. Se deixar, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Boa noite. Se cuidem. Cuidado com essa pandemia. Atenção sempre. E um carinho no coração. Meu salve. Feliz por estar com vocês. Tá bom? Boa noite a todos. Qualquer coisa, Aluno de Mirim, tá? O e-mailzinho aqui, ó. alunodemirim@gmail.com. Não deixem de mandar suas dúvidas. Eu vou olhar aqui as perguntas de vocês, demos um print aqui na tela e eu olho depois, tá bom? Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Semana que vem a gente está de volta. Um abração. Tchau, tchau.